Olá pessoal, tudo bem? Vamos partir então aqui para a instalação do Windows Server 2012 R2 na máquina virtual, na Oracle VirtualBox. Então venho com a criação da máquina, o nome será Windows Server 2012 R2. A versão que eu tenho da ISO que eu baixei no site da Microsoft é a de 64 bits. Vou deixar especificado aqui o tamanho da memória que ele aloca como padrão. Então o recomendado aqui que ele determina é 2 GB. Vou criar um disco virtual novo. Esse disco vai ser do tipo VDI, dinamicamente alocado. E eu vou colocar aqui um tamanho aqui de 80 GB, por aquilo que depois a gente vai instalar de serviços nessa máquina, a fim de que a gente não tenha surpresas quando da instalação esse arquivo se esgote no limite dele. Então clico no criar, a máquina está aqui criada, vou iniciar ela e vou procurar o arquivo ISO que eu baixei do próprio site da Microsoft. Então ele já está aqui, ele já aparece aqui nos arquivos que eu já tinha recém utilizado, mas se ele não aparecesse por aqui, é só você clicar aqui em acrescentar e procurar a pasta onde que você colocou os seus arquivos. Então a minha pasta onde que encontra-se o Windows Server, ela está aqui num diretório meu, e aí é só clicar em abrir, escolher a ISO e iniciar aí o processo de instalação. Essa distribuição ela é uma distribuição que ela veio na língua inglesa, mas depois eu mostro para vocês como que é feito a troca da língua padrão, tá? Aqui é somente para a parte de instalação. Se você quiser definir o tempo, o horário, né? O horário do relógio para o português Brasil, pode definir. Então, como também o teclado aqui, português ABNT2. Agora o idioma, a linguagem, ele mantém aqui nessa ISO a versão em inglês, e aí depois eu explico como que faz a tradução dela. Vou clicar em Install. Nas versões eu vou escolher como a gente vai utilizar ele para trabalhar aí com alguns serviços extremamente importantes. Eu vou optar aqui por instalar a versão Data Center. A versão Data Center com interface gráfica. Tá? Aceito os termos. Venho aqui no instalar o Windows somente, né? Não é uma atualização. Aqui aparece o meu disco. Só clicar em Next. E aí agora ele vai copiar os arquivos e realizar o passo a passo aqui da instalação. Enquanto ele vai fazendo esse passo a passo até ele chegar na próxima tela, eu vou dar um pause aqui para que a gente não tenha necessidade de ficar parado esse tempo todo. Pois bem, a etapa anterior de instalação já foi concluída, agora ele vai fazer o reiniciamento automático aí do Windows. O importante é que vocês tirem, desmarquem o disco, tá? Para que ele não entre, não venha entrar novamente no processo de instalação quando a máquina reiniciar. Então é só vir em discos óticos e desmarcar ele aqui, que é como se eu estivesse fazendo a ejeção de um CD ou de um pendrive, a fonte onde eu estou fazendo a instalação aí do Windows Server. Pois bem, então nessa etapa aqui agora, ele vai pedir que a gente já configure a senha do usuário administrador.
Lembrando que essa senha, ela obedece um padrão de requisito de segurança que exige o cumprimento de 3 dos quatro requisitos. Quais são esses 4 requisitos? Letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial e número. Então, desses 4 requisitos, letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial e número, nós precisamos atender a pelo menos 3. E agora ele vai fazer a finalização da configuração e o início aqui já do nosso Windows Server. Tá? Neste momento eu vou fazer uma situação que eu acabei esquecendo de fazer no início, na hora da criação da máquina. Então eu vou vir aqui na máquina e vou fazer o desligamento dela. Vou solicitar o desligamento dela. Vamos fazer o desligamento dela para que a gente possa colocar na máquina virtual as nossas interfaces de rede. Então essa máquina aqui, a máquina virtual aqui, eu vou trabalhar com 2 interfaces de rede. Tá? Uma interface de rede para conectar a internet e outra interface de rede para conectar uma rede local, chamada aqui na VirtualBox como rede interna. Tá? Então, eu vou vir aqui na VirtualBox, na hora que essa máquina desligar, e vou fazer essas configurações da inserção das 2 interfaces de rede. Eu não consigo fazer uma inserção de interface de rede com a máquina do Windows Server ligada. Então, eu fiz o desligamento dela, e aí eu venho aqui nas configurações, rede, uma rede aqui, eu vou colocar ela em modo bridge, e o outro adaptador de rede aqui, eu vou colocar ele em rede interna. Eu vou ter uma rede, uma interface de rede apontada para a internet, e outra interface de rede apontada para a rede interna das máquinas virtuais que vão estar instaladas aqui no meu VirtualBox. Então agora eu vou iniciar novamente a máquina, fazer o processo de inicialização da máquina. Agora já com 2 interfaces de rede. E nós vamos partir agora para as configurações iniciais. Então nesse primeiro vídeo nós fizemos a instalação do Windows Server, que é uma instalação bem simples, e agora na sequência nós faremos as configurações iniciais. Então, nas configurações iniciais serão feitas a conferência para ver se a máquina pegou o endereço IP para a rede que aponta para a internet, e nós vamos atribuir de forma manual o endereço IP para a rede interna. Ao mesmo tempo que nós vamos também depois fazer a alteração do nome da máquina, trocar o nome da máquina e, por fim, aquele processo que eu falei para vocês, que é o processo de tradução aí da versão que está em inglês para português. Na VirtualBox, quando a gente se depara com o Ctrl Alt Del, é só a gente utilizar o Ctrl, que fica no teclado no lado direito da barra de espaço, e o Delete. Então agora ele já encontrou aqui as 2 interfaces, né? Ele já encontrou. Eu vou dar aqui não, porque eu vou fazer essas configurações de forma manual aqui. O Windows Server ele vai ter essa aplicação, que é o Server Manager, que vai trazer uma visão aí do seu servidor e vai auxiliar aí no processo de configuração do seu servidor e também na possibilidade de instalação de serviços. Eu vou vir aqui no Local Server para a gente ver como que está as configurações aí desse servidor. Tá? Então, Local Server. Então, veja que aqui eu tenho um nome que foi dado pelo Windows Server, um nome para essa máquina. Nós vamos alterar esse nome,
tá? Nós vamos aqui na primeira Ethernet, ela já está habilitada para ser a primeira interface aqui, ó, que é a minha interface de LAN, de WAN, perdão. Ela já está configurada aqui para ser uma busca de endereços IPs do tipo DHCP, então ele busca automaticamente aqui no roteador da minha residência. E essa interface aqui, ela está tentando identificar, veja que ela está tentando identificar, não reconhece porque não tem um serviço na rede interna de DHCP. Mas essa interface aqui a gente vai atribuir um endereço IP de forma estática. Lembrando que aqui nessa interface eu tenho um endereço IP que foi atribuído, que é o 92.168.15.133, tá? Então esse é o endereço IP que foi atribuído para a interface que aponta para a internet. Então eu não vou poder utilizar a mesma faixa de endereço IP. Então, vou utilizar uma outra faixa de endereço IP, diferente da 192.168.15.0, a rede 192.168.15.0. Então eu vou utilizar aqui na configuração aquele endereço tradicionalmente padrão que a gente utiliza, 192.168.1. Vou colocar o IP 1.10. E essa máquina aqui eu nem vou configurar o gateway, porque depois isso com o tempo vai ser feito aí de forma automática, o DNS também. Então aqui eu já atribuí o endereço IP para essa interface, então eu já tenho as duas interfaces agora configuradas. Então se eu clicar aqui agora e vir em detalhes, está lá o 192.168.1.10 para a interface LAN e 192.168.15.133. A gente pode vir aqui, ó, e renomear essas interfaces para ficar fácil para a gente identificar. Então vem aqui no rename, essa daqui vai ser a minha WAN e essa daqui, rename, essa daqui vai ser a minha LAN. Pois não. Então aqui as interfaces de rede já estão configuradas. Então eu já fiz a atribuição de endereços IPs, ó, IP do tipo IP versão 4 para as duas interfaces, tá? Qual que seria a outra configuração? A outra configuração é vir aqui e trocar o nome do computador. Então eu clico aqui e vou change para trocar o nome. Então eu vou colocar aqui o nome server server 2012 R2, tá? Então eu já sei que ele é o meu server 2012 R2. Claro que aqui o nome, você vai colocar um nome que identifique esse equipamento na sua rede, que identifique esse equipamento na sua empresa, que identifique aonde que você está fazendo o processo de instalação, tá? Ele vai pedir para restartar, tá? Na hora que eu clicar aqui em Close, ele vai pedir para restartar. Eu, neste momento, antes dele restartar, eu vou fazer já a busca da atualização da tradução. Então aí ele já faz também depois o reiniciamento da máquina. Então eu vou pedir aqui para ele restartar depois, para que a gente possa fazer, vir aqui ó, no botão do Windows, vir aqui na lupa, tá? E procurar por Language, tá? Então, procurando por Language, tá? Ele vai trazer aqui a opção de configuração. Como hoje ele está em inglês, né? Então eu estou procurando ele, buscando a configuração na língua inglesa, tá? E aqui eu vou vir aqui, ó, ele já caiu aqui no Change Your Language Preferences, tá? O teclado já está como português Brasil, porque a gente fez isso lá na instalação. Eu vou vir em Options e ele vai procurar aqui para mim as possibilidades de linguagens disponíveis para o Windows, tá? Então ele vai
procurar, ele vai avaliar quais línguas que tem disponível para fazer download ou para fazer a atualização. Então veja que aqui ele está mostrando aqui download, para fazer download, e ele já está fazendo download aqui para nós do pacote na língua portuguesa. Ele baseia-se naquilo que a gente escolheu de teclado, né? Então, naquilo que a gente escolheu na tela inicial, Português Brasil, ele já faz o download para nós, ele já dá a opção para nós fazermos o download do pacote de atualização do Windows Server em relação à linguagem dele, ao idioma. Pois bem, instalação completa da atualização do pacote de linguagens. Então agora, neste momento, eu vou fazer a reinicialização da máquina para ele aplicar esse pacote e ao mesmo tempo para ele aplicar a alteração do nome do que a gente tinha colocado na máquina aqui do Windows Server. E com isso a gente finaliza aí, depois do processo de reinicialização, nós finalizamos essa primeira parte, essa primeira aula, que foi a parte da criação da máquina virtual e da instalação do Windows Server, já realizando as configurações iniciais.